Olá, sou o Daniel Moreira aqui da RoboBolsa e nessa aula a gente vai aprender como calcular o stop, que é fundamental na estratégia entender o stop para a gente poder controlar melhor o dinheiro, também se a estratégia vale a pena ou não. Então, no nosso sistema, na nossa área de membros, você vai ter essa planilha que você pode baixar. Então, você recebendo essa planilha, você pode calcular esse stop. Então vamos entender como que funciona. É fundamental saber o seu stop, senão não dá para operar. Você tem que entrar no trade sabendo quanto você pode perder. Então é o seu robô. Então vamos lá, como que funciona ela? Aqui do lado esquerdo então tem os 10 aumentos. Então geralmente a gente usa aí 5, 6 no máximo, né? De 4 a 7, não sei. Eu nunca usei 7, por exemplo. Eu sempre parei no sexto, mas depende da sua estratégia. Então, a gente vai configurar o robô e depois a gente vê aqui na planilha como que fica o stop. Então, vamos lá. Entrada, eu vou mostrar aqui. Então, depois que você configurar o robô, ou até na planilha você faz lá primeiro. Então, o que importa para a gente é essa daqui, ó. A nossa entrada inicial, então 50 pontos. Por exemplo, Take Profit 25, volume 1. Então, 50 pontos, contrato. Um contrato, Take Profit 25, certo? Essa é a primeira configuração. Reentrada. Então, eu coloquei 200, 1 e 25. Então, 200, um contrato e 25 de Profit. Tá? Beleza, ok. Então, vamos lá para o segundo. Reentrada. 300, 2, 25. 300... 2 e 25. Ok. Vamos para a terceira reentrada. 400, 4 e 20. 400, 4 e 20. Ok. Então vamos ver aqui no próximo. Reentrada 4. 500, 12 e 10. 500... 12 e 10 de profit. Ok, qual que é o meu stop lá? Meu stop aqui eu coloquei 1.800 pontos. Então aqui eu digito no amarelo. Então só o campo amarelo você pode digitar. 1.800 pontos. Qual que vai ser o seu stop? R$ 2.880. Então esse é o cálculo do seu stop. Então, por exemplo, você fez a simulação e percebeu que no seu dia você ganha mais ou menos entre 150 a 500 reais. Então imagine que você ganhe em média 300 reais por dia com essa estratégia. Então aqui ele vai demorar uns 8 dias para pagar o seu stop. Então isso que você tem que estar ciente. Quando você perde, você não pode apavorar, achar que está tudo errado e que o robô não funciona. Não, isso é normal perder, pode passar. Quantos dias forem, você vai perder algum dia, o fato é esse. Então, se você botar 2.000 pontos às vezes de stop, tem dia que pode acontecer alguma coisa, alguma tragédia, alguma coisa diferente no mercado, que vai para 4.000 pontos de range e você perde, toma o stop e aí você desacredita. Não, você tem que estar ciente que daqui a alguns dias você vai pagar esse stop. Então, essa que é a ideia aqui do stop, você entender quantos dias demora para pagar, para você fazer a sua estratégia. Então aqui se você alterar, por exemplo, a sua estratégia fica melhor se eu colocar no aumento 3 aqui, 6 pontos. Então aumenta o stop, seu preço médio diminui, e aí você configura dessa maneira. Vamos entender aqui os parâmetros dessa planilha. Quando você coloca um número aqui, por exemplo, ele fica amarelo. O preto é quando não está sendo calculado. Aqui seria o ganho que você tem se bater no Take Profit. Então, se você tem um Take Profit de 25 e tem um contrato aqui, você vai ganhar 5 reais. E aqui também você vai ganhar 5. E por aí vai em cada aumento aí de posição. Tá? Agora, aqui nas entradas, aqui é o valor de quantos pontos está da entrada. Então aqui está 50% 50 pontos, né? Da entrada na ocasião da média móvel, se você põe a média móvel lá para entrar,
Se você colocar mercado 0 aqui, não tem problema, vai calcular o stop também do mesmo jeito, a mercado. Aqui 250 ele vai somando com o anterior, tá? Então aqui é do stop, ou seja, aqui, por exemplo, esse número aqui 500, quantos pontos ele está de acordo com a primeira entrada? Então aqui ele está com 1.400 pontos, então aqui na ocasião falta ainda para o stop, né, 400 pontos, tá? Então aqui seria, se bater no stop, quantos reais você vai perder em cada posição aberta. Se você tem o preço médio, a conta net vai fazer um só preço médio, vai ter uma posição só. Se você tem conta head, vai abrir cada uma separada. Então cada uma vai perder isso tudo aqui, tá? Para você poder bater no stop, vai perder isso. Você pode ver que a soma aqui, 2.880, é isso daqui, só somar isso, tá? Aqui quantos contratos estão ativos no momento, contratos ativos, aqui é só uma repetição, né, dos números aqui. Contratos acumulados, quando você entra no aumento 1, vai estar com 2 contratos já operando, e assim por diante. O terceiro aumento vai ser todos os contratos anteriores, né? Então ele vai só somar, então ele termina. Contratos no total dessa operação, 20 contratos, então você tem que ter essa margem na corretora para operar. Agora, tem corretora, eu coloco aqui a margem requerida da corretora para cada contrato. Então aqui, cada corretora tem um número diferente, esse aqui. Então, por exemplo, tem corretora que tem R$25 por contrato, que ele pede de dinheiro para operar por contrato, para você ter a margem, e você tem corretoras que tem R$15, por exemplo. Então, se for R$15, vai alterar aqui, você pode alterar um amarelo somente, vai calcular aqui a margem que você precisa de R$300. Contudo, é muito bom você ter muito mais margem, obviamente. Então, por exemplo, esse stop aqui de 2.880, você precisa, obviamente, ter esse dinheiro para poder operar nessa estratégia. Só que tem corretoras que, por exemplo, você está perdendo 70% da sua conta, eles fecham a sua operação. Então, eu já errei isso. Tinha vários robôs operando, é uma besteira que eu tomei, um prejuízo, porque eu tinha 2 ou mais robôs operando, e aí a soma disso tudo, ele foi ficando negativo, porque os robôs estavam ficando negativos todos, para depois voltar e ganhar, e aí a corretora me estopou, porque bateu 70% do dinheiro da minha conta. Mesmo que depois eu ia ganhar, eles fecharam a minha conta. As minhas ordens todas. E aí eu saí perdido e depois eu vi o mercado que eu ia ganhar. Então não pode cometer esse erro. Se você tem aqui, por exemplo, um stop de 2.880, é bom você ter dinheiro pelo menos uns 6.000 a 9.000, 3 vezes mais o seu stop, tá? No mínimo, porque se você tomar um stop, imagina que você toma stop um dia, daqui a 5 dias você toma outro stop, e aí pode quebrar a sua conta? Não, você tem que então operar pequeno, operar com estratégias que tem um stop menor, né? Você pode fazer outras estratégias, não quer dizer que essa estratégia que você está vendo aqui é só essa e pronto, só funciona ela. Não, tem que fazer vários testes, você vai aprendendo aí ao longo do tempo, nas otimizações, né, das simulações, para você ver a melhor estratégia. Então, perceba que o stop aqui já é um pouquinho forte, tá? Eu tenho robôs que já operei com stop de R$7.000, outros com stop de R$500, então tudo depende aí da sua estratégia, tá? Então aqui você digitou então a margem requerida, que isso daqui é pouco dinheiro, geralmente, tá? Mas que você tem que ter mesmo é, obviamente, o seu stop aqui para pagar. Então, sua conta, se tiver aqui, por exemplo, R$6.000, você consegue operar. A corretora não vai te estopar. Tem corretora que pode ser que vai te estopar 50% do valor que você perdeu, ele vai te estopar. Então, você tem que saber na corretora isso. Qual é o valor? Liga lá, é muito importante isso, e pergunte qual que é o valor que a corretora estopa você. Pode ser que esteja no 0 a 0, quando você perder tudo ele te estopa, mas não é o que acontece, porque a corretora não quer que você fique devendo dinheiro para eles. Se eles errarem, fechei um pouquinho para lá ou para cá, você fica devendo R$1.000, tem gente que não paga. Então a corretora ela tem essa trava para poder fechar suas operações se você estiver perdendo. Então aqui tem um mini índice, ele tem esse multiplicador também, que é 20 centavos. Isso aí já deve ter aprendido, que o mini índice, né, o índice cheio, né, 1,
e o mini índice é 20% dele. Então, por isso que eu ponho aqui 20%. Se algum dia alterar isso, vai alterar essa conta, mas creio que não vai alterar. Então, aqui contratos acumulados, como já expliquei. Aqui, se você quiser operar, aqui colocar algum valor que tenha, eu quero colocar aqui 100.001 e colocar um valor aqui qualquer. A planilha vai calcular, mas isso não é necessário. Ela vai calcular o seu preço médio, etc. Aí eu fiz aqui um parâmetro, um gráfico interessante para você entender como que funciona o preço médio. Então aqui tem os contratos acumulados na parte azul. Então tem aqui 50, 250 são os aumentos de posições e aqui está o preço médio. Então você pode entender um pouco da sua estratégia aqui. Se você falar assim, olha, eu quero na verdade colocar 600 pontos aqui, porque isso vai ficar melhor. Então o que acontece? Sua entrada vai ser mais lá para cima, seu preço médio lá mais para cima e vai ser um stop menor, um pouco menor, mas às vezes não vale a pena. Então tem que trabalhar isso. Então aqui você vai simulando as estratégias para entender o seu preço médio. Porque o preço médio é que você tem que chegar nele, né, para ficar no 0 a 0 e depois começar a ganhar. Então aqui tá, começa aqui certinho, depois o preço médio 250 é 150 nessa ocasião e por aí vai. Então se eu colocar aqui, por exemplo, alavancar um pouco mais, veja o que acontece. Então o que acontece? O preço médio aqui, ó, lá para o final, ele vai ser pior. Aqui no começo vai ser muito bom, imagina, chegou lá 550 pontos contra você, e aí você colocou aqui na ocasião mais aqui 4, né, 4 pontos, depois 6, você viu que o preço médio ficou perto, 70 pontos, claro, mas depois seu stop vai ser maior, 3.760. E aqui, esse parâmetro aqui são alguns cálculos da planilha, tá? E aqui esse parâmetro de porcentagem é a distância que tem entre um aumento e outro. Então, por exemplo, aqui, ó, entre essa, ó, ele calcula aqui, ó, 26%. Então, entre o seu aumento e o preço médio tem uma distância de 26%. Então, quanto menor essa distância, melhor, obviamente. Só que, claro, vai ficando mais caro, né? Então, vamos supor, você começa com um contrato, vai para 2, vai para 4, aí depois vai para 8, depois vai para 16, ficar duplicando, olha o seu stop. Seu stop fica 4.760. Dá para aguentar tomar um stop desse? Por dia, quanto você ganha? Você tem que simular lá e ver por dia, de repente ganha R$500 por dia. Então, 10 dias paga o seu stop. Você tem que estar preocupado com isso. O preço médio ele é bom? 20 e poucos por cento já é bom, 28 aqui. Então, é a distância que tem, tá? A porcentagem aqui é a distância entre o seu preço médio e o preço que você entrou. Tá? Então, o preço aqui, por exemplo, 550 com 392, aí dá essa porcentagem aqui para você verificar a distância. Entendeu? Então, você tem essas distâncias aqui, quanto maior essa distância, vai ser o preço médio pior. Então, você tem que aí trabalhar no número que fique aí, que você consiga pagar o stop, que seja lucrativo todo dia, né? Que seja lucrativo diariamente. Então, coisas que não seriam boas você fazer aqui, talvez, né? Tem que testar. Então você põe um contrato, vai bater sempre mais no primeiro e no segundo, depois você põe um contrato também, né? Seu preço médio fica ruim. Por quê? Olha lá, 40%, 48%. Porque, ó, 550 tem que voltar o preço em 280 vai ficar no 0 a 0. Então aí você já tem mais de 300 pontos quase para você voltar ao mercado para você ganhar. Então ficou ruim, essa estratégia é ruim. Não vale a pena. Então você não precisa nem colocar no simulador lá, porque vai ficar pior, vai ficar difícil. Você vai ganhar aqui pouquinho demais nesses contratos e depois quando você perder, vai estar muito alavancado. Aí você vai lá para o 8, 16. Se você tomar um stop, 3.600 e o seu contrato inicial de 1 ponto, sempre aqui os primeiros 1 ponto, vai te dar 150, 200, 300 reais. Às vezes, ou até menos. Então vai te dar 100 reais no dia. E aí você toma um stop e demora um mês ou mais para pagar o stop.
então seria uma configuração ruim. Então, primeiramente, você pode vir até na planilha aqui para você poder estudar melhor essa configuração aqui para depois simular lá no MetaTrader. Então, por exemplo, outra coisa bacana que você pode fazer de estratégia é você colocar assim, os primeiros aumentos você põe mais perto. Então, por exemplo, 50 da entrada inicial, 100, 100 e depois, aí você sabe que vai bater mais nos primeiros aumentos, até o segundo assim vai bater quase mais de 90% das vezes, tá? Ele vai bater no seu profit. Então, sabendo que no começo bate mais, você pode dar uma distância maior depois. Então você fala assim, olha, vou colocar uma estratégia aqui de 1000 pontos, por exemplo, no stop, tá? Vou colocar aqui um aumento, ó, 100, 100 é muito perto, então você vê que o preço médio é perto, então tem chance maior de bater. E aí depois eu vou dar uma distância longa aqui. Eu vou aqui, ó, tem 200 pontos mais 400 pontos, vai dar. Então aqui já tá chegando aqui nos 600 pontos, né? Depois eu vou colocar mais 200, vou colocar aqui 500, vamos exagerar aqui um pouco mais, 500 pontos, aí vai dar 700, depois 800, 900. Vou botar aqui 1.100 para poder ter 200 pontos do stop. Então, você pode fazer essa estratégia. O stop está 2.000 pontos, R$2.000, tá? R$2.060. E aí, você geralmente vai bater aqui nos primeiros colocados. E aí, você tem um trade aí que pode dar muito lucro. Então, eu vou colocar essa configuração, vou copiar aqui para você ver como que vai acontecer. Então, você colocou aqui, por exemplo, 50 de entrada, 1, 25. Então, vou colocar aqui um aumento, 100. Continua no 1, 25, ok. Depois 100 de novo, 2 contratos, 25, ok. Depois 500, para esticar bastante. 8, vou colocar aqui 8, igual eu coloquei lá o stop 2.000. E aqui 20 pontos, e depois eu vou colocar 200, e aqui 16, e aí 10. Então, vai ficar muito mais nas primeiras posições aqui. Então, por isso que eu posso colocar um pouco mais perto. Depois eu vou esticar, porque demora mais tempo para esticar o mercado. E aí eu posso aproximar um pouco mais. Esticou, aproximo um pouco mais e chego no stop de 1.100. Vamos ver se isso dá certo? Vou tirar o operar invertido aqui. Não. E vamos lá simular. Operar invertido vai continuar com o mesmo stop. Entrou ali entrou ali no mercado, né? E aí vai, vamos lá. Quanto que dá num dia, por exemplo? Então aqui eu tô com um stop de R$2.060, tá? Então a gente fala assim, olha, vamos ver quanto que ganha num dia. Geralmente, você pode olhar aqui a tabelinha que ganhando no dia, ou você pode olhar também, obviamente, aqui embaixo, nos resultados. Então, vamos ver quanto que ganha no dia, para aí a gente ver se o stop tá bom, o que pode ser feito, né? Se a gente pode otimizar, diminuir o stop, por aí vai. Você percebe que ganha, ó, quase sempre aqui, ó, na primeira, até na terceira, aqui, ó, 1, 2, 3, no segundo aumento de posição. Geralmente ganha na primeira, de primeira. Então você vê lá aqui, vamos ver, ó, já é meio-dia aqui, já ganhou R$200. Eu estou operando com robô, então vamos ver aqui a entrada, que horas que opera? Até 13 horas. Então vamos colocar aqui o gráfico. Então aqui na linha amarela, ele fez então, olha lá, R$227. Então, se todo dia for assim, ganhar os R$200, você vai demorar 10 dias para pagar esse stop. E aí você tem que fazer a simulação, bastante simulação, aí, vários meses, para saber se ele toma muito stop. É difícil, né? Tomar um stop aí de 1.100 pode ser difícil, dependendo da sua entrada. A entrada ali está com 50 pontos só. Se eu tiver uma entrada de 90 pontos da média móvel, né, no mini índice, o que vai acontecer é que vai ser mais difícil ainda bater no stop, porque ele já esticou um pouco, tá? Então vamos ver aqui no outro dia, não quer dizer que um dia ganhou 200, sempre vai ser assim.
Vamos ver outro dia aqui o que acontece. E aí você vai vendo, vai simulando e percebendo como é que o mercado se move. Então você ganhou ali, olha lá, 90, 100 reais. 10 horas da manhã, vamos lá. Já passou dos 200 reais. Muito bom resultado, né? Imagina, uma conta aqui com 5 mil reais iniciais, depois de 2 dias você já ganhou 500 reais nela. Então você já deu 10% aí em 2 dias. É absurdo o lucro, né? Então aqui, ó, 270 reais. Vamos ver o que acontece. Mercado esticando. 270. Lembre-se que você pode botar nessa ocasião para sair na média secundária. Já teria saído. Já estaria aí tranquilo, né? Aqui eu não botei para sair na média secundária. Aqui, ó, 13 horas, já acabou, não entra mais, só entra aumento de posição. Vamos ver o que acontece no mercado. Ele voltou, tá voltando, quase bateu lá. Por isso que a gente tem que colocar o robô, não ficar olhando às vezes muito, senão a gente fica aí desesperado, porque ele quase bate, não bate e depois vai para cima, né? Então tem que tomar aí as precauções aí. Ah lá, foi para cima, quase bateu, né? Acontece. Vamos ver se ele volta. Voltou. Deu gain, R$ 287 reais no dia. Não entra mais depois da uma que eu coloquei. 287 está ótimo, porque o stop está 2060. Então aí quer dizer que mais ou menos, se a gente fizer mais teste, claro, vai pagar o stop aí em 8 dias e está ótimo. Então isso seria uma estratégia boa. Claro, estou falando aqui de 2 dias só, você tem que testar isso meses, tá? Prestar atenção também se tem notícias, tem rolagem, algum dia que não é muito bom, né, para operar, pode acontecer. Então essa estratégia aí é bacana, né? Fica uma dica aí, que é uma estratégia que pode ser testada, desenvolvida, aprimorada para você operar aí na sua conta. Você pode também, por exemplo, não precisa de 16 aqui, pode ser menos. Ah, eu quero colocar aqui 14. Opa, 14. Vai ter o stop menor. Será que é tão menor? Será que o 16 fica bom? Porque só deu um pouco a mais. Esses testes que você precisa fazer, tá certo? Então, aqui na outra aba, eu tenho do mini dólar, que é diferente aqui o cálculo, tá? É a mesma coisa, tudo. Mas eu tenho que colocar aqui que ele vale 10 pontos, a margem, etc. E aqui você faz do dólar, que é 1 ponto, 1,5, 2, é bem menor, né, as distâncias, para você calcular o mini dólar, no mesmo esquema aqui que esse valor aqui. Então aí é um robô bacana, lucrativo, que dá muito certo. Então fica aí como que opera, a gente calcula o stop loss, você aprendeu, tome muito cuidado, tem aí pelo menos uns 10 stops na sua conta para você ficar seguro, para ter margem, para ter tempo de ganho, de maturação, para você poder aguentar a oscilação do mercado, para você ter sucesso nos seus trades. Pode ver aí que fica às vezes dias ganhando, não tome stop, é normal, mas tem que saber perder também, porque quando você configura e põe na sua conta real, pode ser que você tome um stop no dia seguinte e você tem que ter margem para aguentar aí vários stops para você poder operar e ter sucesso a longo prazo, tá bom? Terminou aqui mais um dia de 220 reais, tá ótimo. Essa estratégia está bem bacana. Então, testa bastante. Um grande abraço para você.